Vamos para a nossa aula dessa semana. Hoje nós faremos um desafio final, atividade permanente e a lição de casa 6, tá? Serão as páginas 139, 140, 198 e 199. Então, é para eu explicar para vocês o que vocês precisam fazer. Ó, na página 139, tem o desafio final que fala assim: inspirada pelo livro Aventuras de Alice através do espelho, Rebeca quer transformar a figura de Alice em outras, pela simetria de reflexão. Selecione no bloco de jogos as imagens transformadas de acordo com os eixos de reflexão e colhe-as nos quadrantes abaixo, tá? Então, pessoal, ó, aí na página 139, né, vocês têm os quadrantes aqui necessário e vocês já têm uma Alice aí em um dos quadrantes, tá? Então, falta aqui do lado dela, do lado esquerdo, falta os dois de baixo também. O que vocês precisam estar atentos para poder fazer esse desafio, tá? Aos eixos de simetria. Então, ó, esse aqui, que tá na vertical, do lado dela, é um eixo de simetria, certo? Ela tá aqui. Como que fica o reflexo dela nesse quadrante aqui, né? No caso, no primeiro quadrante da Alice, tá? Então, vocês precisam pensar nisso antes. Agora, ó, aqui embaixo dela tem outro eixo de simetria. Como que fica o reflexo dela aqui embaixo, nesse quarto quadrante? Pensa que vocês vão colocar um espelho aqui. Não precisa colocar, tá? Mas vocês têm que usar a lógica agora para tentar, só de olhar assim, já saber qual vai ser o reflexo dela aqui embaixo. E a mesma coisa, ó, se você achou certinho a simetria de reflexão dela aqui no primeiro quadrante, vocês precisam colocar certo, vocês vão conseguir colocar certinho a simetria de reflexão aqui no terceiro quadrante também, tá? Então, olha só, lá no bloco de jogos, tá? Vocês têm lá na página 7, 8 e 9 várias Alices, né? A gente consegue ver que tem uma diferente da outra. Não precisa estar recortando todas, tá bom? Senão vocês vão ter muito trabalho aí. Certo? Não são muitas, né? Vocês primeiro irão observar quais vocês acham, né, que vai dar certinho lá, com a simetria, lá da página 139, e vocês vão recortar 3 delas só, né? Vocês vão utilizar 3 Alices só dessas 3 páginas aqui do bloco de jogos, tá? Recortou? Vai lá na página 139 e vê se encaixa certinho, tá? Pessoal, outra coisa, o que é importante vocês também estarem observando não é só a posição da Alice. Se ela vai estar de pé, se ela vai estar de ponta cabeça, se ela vai estar mais gordinha, mais magrinha, mais larguinha. O que vocês também precisam estar observando é o número de quadradinhos, ó, do eixo de simetria em relação ao desenho, né? Uma coisa que eu falei bastante na aula online para vocês de sexta-feira passada, que é importante a gente estar olhando, ó, o número de quadradinhos sobre o eixo de simetria, né? Que são as linhas vermelhas, tá? Pessoal, outra coisa, vamos combinar. Eu vou fazer a correção dessa atividade só na próxima semana. Então, não vão colar já, porque vai que tá errado, depois fica difícil vocês tirarem a cola, né? Então, só encaixem bonitinho, deixem com um clipe junto na página para vocês não perderem, né? As 3 Alices aí necessárias para fazer, para poder fazer a simetria de reflexão, mas não colhem, tá bom? Ainda não colhem, deixem para colar no dia da correção, que daí é certeza que tá certo, porque se vocês colarem e depois não tá certinho, fica muito difícil de tirar, tá? Então, observem, façam, encaixem lá nos quadradinhos, mas ainda não colhem, ok? Pessoal, agora na página 140 tem a atividade permanente, tá? Bem legalzinho aí também para vocês fazerem, ó.
Então, agora você vai compor e desenhar figuras simétricas com tangram oval. O ano passado a gente fez o tangram, mas era o tangram de forma de quadrado. Esse é um pouquinho diferente, ele é oval, tá? Então, olha só, mãos à obra. Recorte do bloco de jogos as peças do tangram oval. Escolha duas figuras para que seu colega componha as respectivas cópias invertidas, uma em relação ao eixo horizontal e a outra em relação ao eixo vertical. Se atentem a isso aqui. Tendo a referência dos eixos de simetria, transforme as figuras escolhidas pelo seu colega em outras, pela simetria de reflexão, tá? Lembra que a simetria de reflexão é como se fosse espelho. Montando as figuras com as peças do tangram oval. Posteriormente, faça seus desenhos utilizando as peças como moldes, tá? Então, gente, presta bastante atenção que esse aqui precisa pensar bastante para conseguir fazer, tá? Então, olha só. Essas aqui são as figuras que vocês vão se basear, tá? Lá falou que você vai escolher duas para o seu colega, tal. Não, você vai escolher duas para você poder fazer, tá? Só que tem que ser uma em relação ao eixo horizontal e outra ao eixo vertical, tá? Então, olha só. Lá na página 140, essa aqui é do bloco de jogos, tá? Do bloco de jogos, página 11 e página 12. Lá na página 140, tem os eixos, tem uma setinha, né, mostrando os eixos certinho para vocês. Então, vocês podem se basear lá, ó. Que nem aqui da página 11, ó. Esse aqui é o eixo de simetria e esse aqui é o eixo de simetria, tá bom? Daqui da página 12, a linha vermelha aqui em cima é o eixo de simetria e esse aqui de baixo também, a linha vermelha, é o eixo de simetria, tá? Então, vocês têm que se basear a esses eixos. Então, vocês vão escolher duas dessas figuras para vocês depois estarem montando a simetria delas com as pecinhas, tá? Então, primeira coisa, escolhe duas figuras dessa daí. Agora, o que vocês vão fazer? Lá na página 10 do bloco de jogos, tem dois tangram, tá? Esse aqui é o tangram que vocês vão recortar, tá? Como que vocês vão recortar? Cada cor é uma peça, então tomem cuidado na hora de recortar isso certinho, tá? Então, vocês vão recortar em volta aqui e vão recortar as pecinhas na linha que tem aí, na linha preta, né? E cada corzinha é uma peça do tangram. E vocês vão recortar os dois, tá? Pessoal, tomem cuidado para não misturar. Como são dois, se vocês misturarem, vai dar confusão. Então, recorta um, deixa separadinho. Recorta outro, deixa separadinho, tá? Agora, lá na página 6 do bloco de jogos também, tem a malha quadriculada, tá? Então, daquelas duas peças que vocês escolheram, vocês vão colocar elas aqui, né? Tem que ver certinho aonde que vocês vão colocar, dependendo do eixo de simetria, tá bom? Depende aí onde vocês vão colocar. Não colhem ainda, vamos deixar para colar só quando tiver certeza que tá certo, tá bom? Por enquanto, só vão colocando em cima, só vai encaixando, nada de cola. A gente só vai usar cola quando tiver certeza que tá pronto, que tá certinho, tá bom? Então, por exemplo, escolhi uma imagem, coloquei ela aqui, ó, no primeiro quadrante, tá? E essa que eu coloquei no primeiro quadrante, o meu eixo de simetria aqui do lado direito. Então, eu vou ter que fazer a simetria de reflexão aqui no segundo quadrante, tá? Que é onde eu tô mostrando. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar a minha peça aqui bonitinha, como base. Vou pegar um tangram oval que eu recortei e vou montar aqui o mesmo desenho desse lado que eu colei, só que usando a simetria, tá? Eu já vou adiantando que vocês vão quebrar a cabeça, tá? Principalmente porque as peças, elas acabam se movendo, né? Por ser papel levinho, acaba se movendo, então vai dar trabalho. Mas não desistam, porque dá certo, tá? E tomem bastante cuidado sobre as posições das peças. Lembrando que tem que ser o eixo de simetria e a simetria de reflexão,
tá? Então, se você tiver um espelho aí, colocar na linha vermelha, talvez te ajude um pouquinho, tá? O ano passado eu fiz isso em sala de aula, ninguém tinha espelho, todo mundo teve que quebrar a cabeça. Então, agora em casa, com o espelho, talvez facilite um pouquinho, tá? Mas não desistam que dá certo. É como se fosse um quebra-cabeça mesmo. E vocês vão ter que fazer dois, tá? Então, escolheu a figura, fez aqui, montou ela, né? Como se fosse um quebra-cabeça, utilizando a simetria de reflexão. E depois faz o outro desenho também utilizando a simetria de reflexão, tá? Pessoal, tem uma figura que o eixo de simetria é do lado esquerdo, então talvez você tenha que colocar ele aqui, ó, nesse quarto quadrante e fazer a simetria de reflexão aqui no terceiro quadrante, tá? Então, vocês têm que observar certinho lá na página 140 das figuras, aonde que é o eixo de simetria, porque daí vai depender da onde vocês vão colocar aqui nessa página 6, tá? Pessoal, e mais uma vez, não usem cola, tá? O que vocês podem fazer? Faz certinho, né? E tira uma foto, não precisa mandar para Proes, tá bom? Por enquanto, esse aí não precisa me mandar. Tira uma foto para ver se tá certinho e guarda. Tá certinho? Se quiser mostrar para mim, né? Até seria bom se vocês me mandassem, porque daí eu vejo se tá certo, aí eu falo, ó, pode colar, tá? E se você tiver certeza que tá certo, que tá utilizando simetria de reflexão, aí pode colar, tá bom? Tomem cuidado com a cola, só depois que tiver certeza absoluta mesmo, aí vocês podem colar, tá? Essa atividade aqui, tá bom? Pessoal, e agora para terminar, das páginas 198 e 199, que é a lição de casa 6, tá? Esse aqui vocês vão ter que mandar foto para mim até segunda-feira, tá? Então, olha só, passear em uma biblioteca que pode resultar em grandes descobertas. Vinícius, que adora criar robôs e seguiu as informações a respeito do que aprendeu nos livros sobre simetria, vai desafiar vocês. Então, olha o que o Vinícius está falando aí, né? Alunos do 5º ano. Foi muito interessante a aula de matemática com os espelhos e tudo mais que aprendemos sobre figuras simétricas. Agora, utilize a malha quadriculada abaixo e termine o desenho da face de um robô, que é simétrico. Então, esse é muito fácil, né? Eu até coloquei na prova isso daí. Lembre-se, a face do robô é simétrica em relação ao eixo vertical. Desenho o que está faltando. Então, vocês vão ter aí, né, uma parte do robô e vocês vão desenhar a outra metade utilizando a simetria, tá bom? Então, não se esqueçam de contar certinho o número de quadradinhos que tem do lado esquerdo para vocês fazerem igual do lado direito, tá? E, pessoal, o número 2 fala assim: você deverá descobrir em qual baú está guardado o tesouro. Para isso, siga as orientações. Inicie a sua trajetória no desenho com a letra A e procure os desenhos simétricos em relação aos eixos horizontais ou verticais. Os desenhos simétricos darão a direção a ser seguida, tá? Então, pessoal, é assim. Vocês primeiro vão olhar para a primeira figura, que é a figura de letra A, tá? E vocês vão ver qual que é o simétrico dela, se é a letra H ou se é a letra D, tá? Aí, por exemplo, você encontrou a figura simétrica. A partir dessa figura simétrica é que você vai achar a outra figura simétrica em relação a ela, tá? Vocês vão encontrando o caminho, descobrindo qual é a figura simétrica até chegar no baú, tá? Se é no primeiro, se é no segundo ou se é no terceiro baú. E depois vocês vão responder aí a bolinha, né? Em qual baú está guardado o tesouro. Então, vocês vão começar pela figura de letra A, tentando descobrir qual que é a figura simétrica. Encontrou? Encontra a próxima figura simétrica em relação a essa letra. E vai encontrando até chegar na última letrinha, que no caso vai ser ou a letra M, ou a letra J, ou a letra L, tá certo? Pessoal, então é isso, tá? Não se esqueçam de me mandar a foto da lição de casa 6 para eu estar anotando aqui. Lembrando que já vale ponto de tarefa para nossa próxima prova. Isso ajuda muito vocês. E eu vou aceitar essas fotos até segunda-feira, tá? Na terça eu não vou aceitar mais,
tá bom? Que daí vem a correção, aí não vale mais, tá? Se ficar alguma dúvida aí dessas atividades, né, que é bastante coisinha que vocês precisam fazer, vai mandando mensagem para mim que eu também posso ir ajudando vocês, tá bom? Pessoal, então é isso. Bom final de semana para vocês, bom descanso. Já façam as atividades hoje bonitinho, já manda foto para mim hoje bonitinho, para vocês poderem descansar final de semana, tá? Um beijo para vocês.